E aí, galera, conseguiram compreender? Agora, nessa animação à frente, vamos fazer um apanhado geral sobre as transformações gasosas. E aí, galera, hoje eu e o Tobias Fala aí, galera. vamos falar sobre transformações gasosas. Mano, dentro da minha barriga toda hora ocorre tantas transformações gasosas que às vezes nem eu mesmo me aguento. Bem, não é necessariamente dessas que eu estou me referindo. Pensei que você estava falando disso, Dodô. Então, quais transformações você está se referindo? Então, antes de falar sobre as transformações gasosas, vamos falar um pouco das características dos gases. Sobre os gases, é importante lembrar que eles ocupam todo o espaço do recipiente onde está contido, eles possuem grande capacidade de compressão e expansão, eles possuem baixa densidade e eles exercem pressão sobre a parede do recipiente que os contém. Quando estudamos os gases, devemos levar em consideração suas variáveis, que são a temperatura, que é a medida de agitação das moléculas. Quando trabalhamos com gases, utiliza-se a escala Kelvin de temperatura e se obtém pela fórmula K, que vai ser igual à temperatura em graus Celsius, que é o C, mais 263. Temos também que a pressão é a força por unidade de área, ou seja, nos gases, a pressão é o resultado do movimento das partículas em choque. Onde está ocorrendo esse choque? Nas paredes do recipiente que contém o gás. As unidades de medidas mais utilizadas são a ATM e o mmg. E por fim, temos o volume, que é igual ao volume do recipiente que o contém, que a unidade mais comum para se medir o volume é o litro. É importante também sabermos sobre a CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão. Neste caso, 273 kelvins e 1 atm nestas condições, 1 mol de gás ocupa um volume de 22,4 litros. Mas por que devemos saber sobre essas variáveis? Porque as transformações gasosas ocorrem quando variamos temperatura e a pressão ou volume, ou quando todas essas variáveis se modificam de uma situação inicial para uma situação final. Existe uma equação geral dos gases, que é a base de todas as outras transformações, e é usada quando ocorrem transformações de temperatura, pressão e volume ao mesmo tempo. A equação ela pode ser expressa dessa forma: pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final sobre o volume final sobre a temperatura final. É essa a fórmula mais importante que você deve saber, porque ela serve de base para as outras 3 transformações. E quais são essas transformações? Bem, temos 3 transformações. E a primeira é a lei de Boyle, que é a transformação isotérmica, que o nome isotérmica lembra a temperatura, e nessa transformação a temperatura é constante, ou seja, ela não muda de valor. O que mudou neste caso são os valores da pressão e do volume. Quanto maior a pressão exercida, menor será o volume, e quanto menor a pressão, maior será o volume. Logo, são grandezas inversamente proporcionais. Pegando a equação geral como base, como a temperatura é constante, não utilizaremos ela. Então, o que sobra são os valores que variam, ou seja, a pressão e o volume, que são relacionados pela equação pressão inicial vezes volume inicial, e é igual a pressão final sobre o volume final. Temos também a lei de Charles e Gay-Lussac, que chamamos de transformações isobáricas, e disse que, se mantermos a pressão constante, o volume do gás que irá ocupar vai estar diretamente ligado com a temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior será o volume, e quanto menor a temperatura, menor será o volume. Utilizando a equação geral como base, como a pressão é constante, não utilizaremos ela no restante da equação. Logo, será volume inicial sobre a temperatura inicial e é igual ao volume final sobre a temperatura final.
Temos também as transformações isovolumétrica ou isocórica. Neste caso, o volume é constante e a pressão que o gás exerce está relacionado com a temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Quanto menor a temperatura, menor será a pressão. Utilizando a equação geral como base, como o volume é constante, não utilizaremos ele. Para entender a equação, será a pressão inicial sobre a temperatura inicial, que vai ser igual à pressão final sobre a temperatura final. Para completar, temos a equação de Clapeyron, que utilizamos quando temos ou queremos descobrir o número de mols de um gás. A equação ela pode ser expressa por pressão vezes volume, que é igual ao número de mol vezes a constante dos gases, que é igual a 0,082. Logo, isso vai ser vezes a temperatura. Então, pessoal, conseguiram compreender? Essas são as transformações gasosas.